poder, todo o domínio, todo o controle. É o mesmo, ele não mudou. Não se engana não, irmão. Não se engana achando que o Senhor vai fazer de tudo na casa do Senhor e o Senhor não está vendo, não. É engano do homem. É o homem pensar e agir como os carnais. Como o apóstolo Paulo diz lá em aos Coríntios, capítulo, se eu não me engano, se eu não fujo da memória, no capítulo 3, daqui um pouquinho mais adiante, fala sobre isso, sobre os carnais e os espirituais. Então, irmão, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que muitas vezes vão para a casa de Deus e dizem, eu sou templo de Deus. Não, irmão, isso é verdade, você é templo de Deus, mas a casa do Senhor, aqui a palavra de Deus não mudou não, ele é o mesmo, ele desce sobre o altar mesmo, ele desce sobre o altar. E qual o altar que antes era oferecido ao Senhor? Aquele templo que Eli estava, era um altar, era onde tinha um lugar separado que oferecia sacrifício para o Senhor. E qual era o sacrifício? Sacrifício de acender incenso, de oferecer, levar a gordura, levar as melhores coisas para o Senhor. Então, o pessoal que estava ali levava ao Senhor e era ensinado e errado. Ensinado, mas estava sendo ensinado errado. Estava levando o povo a pecar. E quem era isso? O sacerdote, Eli e os seus filhos, pois ele já estava avançado de idade, ele tinha agradado ao Senhor, irmão, porque ele viveu há muito tempo fazendo isso e passou para os seus filhos, mas os seus filhos fez tudo errado. A Bíblia diz que eles pegavam um garfo de 3 dentes e aquilo que era colocado em cima do altar, ele tirava do altar, sabe? Aquilo ali que era oferecido, o que trazia para o Senhor ali, esgafava e tirava de cima do altar, não estava nem aí, mano. Nem oferecia como incenso para que subia como incenso agradável ao Senhor. O Senhor antes recebia, irmão. Certo que o Senhor hoje não recebe mais incenso, manjares, o que é oferecido ao Senhor. O Senhor não faz mais isso, esse sacrifício. O sacrifício foi Jesus, certo? Jesus sacrificou por nós. Antes, quando uma pessoa pecava, tinha que matar uma ovelha, espirrar o sangue, fazer algo para que o seu pecado para que tivesse o arrependimento. Você entende? Porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou um preço de sangue, para que hoje nós não precise mais a pessoa pagar esse preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então o Senhor antes ele recebia o incenso, ele recebia aquele sacrifício que era queimado sobre o altar e subia como um cheiro agradável ao Senhor. E Ofininhas e Ofinéias não dava crédito, irmão. Ofininhas e Ofinéias fazia diferente. A palavra de Deus é a mesma, não muda não, meu querido. Aquele templo lá era santo, hoje é santo também na casa de Deus. Aquilo que oferecemos para o Senhor, por isso que a Bíblia diz e a palavra diz que quando se apresentar o Senhor, cada um se apresenta daquilo que é chamado, na vocação que é chamado, irmão. Se você for chamado para louvar, louve ao Senhor. Se você for chamado para pregar, pregue. Se você for chamado para apacentar, apacenta. Se você for chamado para fazer uma oração, para ir na casa, cada um tem um chamado de Deus, irmão. Um rega, outro planta, quem dá o crescimento é Deus, entendeu? Aí tem pessoas que não entendem, tão bom suave é que os irmãos vivem em união, aí vem dizer, Deus não precisa, ou fala, já toca nos levitas, dizendo que aquele louvor que sai da boca do levita, aquela adoração que vem, tem muitos que diz que Deus quer ouvir que nós louvamos ao Senhor. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Deus está falando para adoração, irmão. Chamado é uma coisa, louvar é outra coisa, irmão. Chamado é outra coisa. Por isso que o sacerdote, irmão, foi chamado para o quê? Para oferecer ao Senhor sacrifício.
E ele foi e ensinou os seus filhos, mas os seus filhos estavam fazendo errado, irmão. As coisas de Deus, irmão, tá pensando que é tudo pela metade, faz da maneira que quer e do modo que quer? Não, não é, irmão. Então, o sacerdote ali era oferecido aquilo que era oferecido sobre o altar, que era queimado sobre o altar, subia para o Senhor como um cheiro agradável, sabe? Subia para o Senhor. E eles ensinavam o povo a pecar. Então, quando o povo peca, quando o pessoal começa a pecar, o Senhor observa e vai levar uma pessoa para corrigir. Vai levar um profeta dizendo: ó, vocês estão fazendo tudo errado aí. E vai orientar quem? O pai dele, o pai de Ofinias e Ofinéias, que ensinou eles, mas eles estavam fazendo tudo errado. E ele não corrigiu a casa, ele não corrigiu, ele passou a mão na cabeça. Ele honrou mais os filhos. Olha para você ver como a palavra de Deus está dentro da palavra, irmão. E a Bíblia vai dizer que ele honrou mais os filhos do que a Deus. Porque quando ele parou de sacrificar e que Deus colocou para os filhos fazer, lembra de Saul? O que Deus falou para Saul? Vai lá, destrói todo mundo, arrebenta tudo. O Senhor ordenou, irmão, faça. E ele chegou lá, negociou mais o rei, dizendo para o rei, foi negociar mais o rei, dizendo, trazendo ele, segundo ele, o que ele pensou, dizendo que ele estava de olho naquela riqueza daquele rei. Ele tentou negociar, mas o rei pegou o rei, separou o rei, pegou os bois, os gado, e dizendo ele que ia sacrificar para o Senhor, sendo que o Senhor mandou destrói tudo, não quero nada disso aí. O Senhor é o dono do ouro e da prata, irmão. Se o reinado dele, que foi o reinado dele que ele estava reinando, foi Deus que deu, irmão. Então, quando fazer algo para o Senhor, irmão, atenta para a voz do Senhor, atenta para aquilo que Deus te chamou, atenta para aquilo que o Senhor fala contigo, aquilo que o Espírito de Deus te direciona para você fazer. Então ele não fez isso e ele perdeu o seu legado. Além de tudo, ele vai dar ouvido a uma mulher. E qual era a mulher essa? Uma mulher feiticeira. Ele vai dar ouvido a uma mulher feiticeira e, além de tudo, vai dar ouvido a espíritos enganadores. E algo que era o sacrifício que ele ia sacrificar. E quem sacrificava era Samuel, não era ele. Ele vai dizer: demorou muito Samuel de vir aqui e eu fui lá e sacrifiquei. Ele não era sacerdote. Naquele tempo, só quem oferecesse o sacrifício era o sacerdote. Observa que a palavra de Deus é nítida, é clara. Então o Senhor, quando ele falou isso para Eli, dizendo: ó, você fez algo que me desagrada, aquilo, os manjares, a promessa que eu tinha prometido para você, que não me ia faltar sacerdote perpetuamente. Perpetuamente quer dizer, não ia faltar. Eu agora tiro o que eu falei. O Senhor falou isso. O Senhor falou usando a boca do profeta, o homem de Deus que foi a Eli. O Senhor não muda? Muda sim, irmão. Quem disse que o Senhor não muda? O Senhor ele vela com a palavra dele. Continua fazendo errado aí. O Senhor te chamou, o Senhor te deu promessa. Continua aí. Continua achando no seu tempo. O Senhor não sabe de tudo, como muitas pessoas dizem. O Senhor me conhece o meu coração. O meu coração o Senhor conhece. Conhece tanto, irmão. O coração é enganoso. A palavra diz que o coração é enganoso. Continua com o seu pecado escondido por debaixo do pano. Por debaixo. Deus sabe de tudo. Ele vê tudo, irmão. Nada foge do controle. Se o Senhor trouxe um profeta, se o Senhor levou uma pessoa para dizer para você: coloca a tua casa em ordem, faça tal coisa, isso está me desagradando, ouça, irmão, porque a palavra de Deus é a mesma, ele não mudou, o Senhor é o mesmo, ele conhece, ele sabe de tudo, irmão. Não queira ensinar o Senhor como ele se deve fazer, porque ele vê, irmão. Ele não vê aquilo que eu e você não vê. Então o Senhor vê, e mesmo você não querendo ver, ele ainda traz pessoas para te orientar para o caminho certo. Ele trouxe esse homem de Deus para falar com ele, dizendo: olha, a sua casa, vocês estão mais, o Senhor, você sacerdote, está mais honrando homens do que a mim. A Bíblia diz que tem a honra quem tem honra, né, irmão?
Mas eles estavam honrando mais os filhos dele, irmão. Os filhos dele estavam fazendo tudo errado e ele estava passando a mão pela cabeça, deixando acontecer e levando o povo de Israel a pecar. Então a palavra veio e a Bíblia vai dizer que nisso vem sempre um sacerdote de Ramá, vem outros também, outras pessoas também sacrificar. E qual esse que vem sacrificar? A Bíblia vai dizer que Elcana, ele vai sacrificar. Observa que o Senhor já tinha observado, se só aqui você olha o tanto de tempo. Ele já está velho e Ana vai ficar mais de 10 anos subindo no templo, orando e sendo irritada. Então tinha mais de 10 anos